Queridos, nessa manhã o presbítero irmão Disney falou aqui sobre o tema da nossa lição, que é relacionamento e família. Nessa manhã, nós vamos fazer uma análise do que é que acontece quando uma família que recebe uma promessa da parte de Deus resolve agir por conta própria e os perigos que são inerentes a isso. Mas antes de entrar na lição propriamente dito, eu quero fazer um convite mais abrangente, que não é só para essa lição de hoje. Eu queria convidar você e, de certa forma, desafiar você a, durante esse trimestre, você, além de vir à escola bíblica, trazer alguém da sua família para vir com você. Por quê? Eu queria desafiar você a isso. É porque nesse trimestre nós vamos observar de uma maneira muito próxima, conforme a gente vai estudando aqui a cada lição, nós vamos ter uma percepção maior sobre a atualidade da palavra de Deus. Nos trimestres anteriores, nós estamos vindo falando de assuntos muito espirituais e que são inerentes à igreja, certo? É importante a gente falar de vida espiritual, com certeza. Agora, irmãos, é indispensável também que nós falemos de coisas tangíveis. É importante que nós também falemos aqui de ações práticas, de coisas do dia a dia que são espirituais. Por quê? Muitas vezes nós achamos que o espiritual é aquilo que acontece no momento de êxtase, nós estamos orando, Deus fala com a gente, chorando, falando de línguas ou sendo curado, mas existe muito do que é espiritual que é vivido no cotidiano. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Muita coisa, irmãos, que é espiritual é praticada no dia a dia, de olho aberto, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente se relaciona em família, enquanto você está fazendo almoço, enquanto você está trabalhando, está dirigindo. Nós também temos atitudes que são espirituais. Então a relevância dessa lição para nós, desse trimestre para nós, ela é exemplificada pela atualidade da palavra de Deus, para nós lembrarmos, para nós mesmos e para o mundo, que a palavra de Deus ela continua atual, ela é prática, ela é tangível e ela permeia todas as áreas da nossa vida. Amém ou não amém? Tendo dito isso, eu quero reler com você o texto áureo da nossa lição, Gênesis 17, 19, que diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele, eu vou repetir, e com ele estabelecerei o meu concerto. O Senhor está falando aqui para Abraão, acerca de um filho que Abraão teria. O nome desse filho seria o quê? Isaque. E o Senhor disse que com Isaque, com ele, Isaque, eu estabelecerei o meu concerto. A verdade prática da nossa lição, vou reler, diz a seguinte: olha, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. O pastor Disney já fez a leitura em classe, eu não vou reler, mas eu vou recapitular algumas coisas aqui. Na lição de hoje, irmãos, a gente vai relembrar uma promessa que Deus fez a um homem chamado Abraão, que já era velho, e que tinha uma esposa que também já era de idade avançada, e que esse casal teria um filho. Eu não sei se você já se perguntou isso, mas eu já. E eu fiquei me perguntando assim, mas por que Deus escolheu Abraão? Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, sei lá, eu era adolescente, devia ter uns 14 anos, eu acho. Eu lembro que essa foi uma das perguntas que me fizeram começar a ler a Bíblia. Porque eu falei, o que Abraão tinha de tão especial? O que Abraão tinha de tão relevante ao ponto de Deus escolher Abraão entre a terra todinha para ser amigo de Abraão? Porque é assim que Deus chama Abraão, de amigo. O que esse homem tinha de tão, meu Deus do céu, importante, que foi escolhido para ser amigo de Deus? Eu confesso para os irmãos que eu não achei uma resposta. Porque eu, como tinha uma grande expectativa, eu esperava que a resposta da minha expectativa também fosse absurda, e não é.
Porque o que a gente acompanha? Quando a gente vai lá para Gênesis 11, a gente começa a ver a saída de Abraão. Deus disse assim, olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então, para a gente entender algumas coisas nessa lição, irmãos, a gente precisa ter esse arcabouço aqui. Por isso que eu estou falando isso, para os irmãos entenderem algumas coisas que acontecem aqui nos próximos tópicos. Então, você precisa ter isso claro. Porque talvez se eu for chegar aqui direto no tópico para falar, vai causar alguns questionamentos que eu não vou ter como responder depois. Então, é melhor que eu entre por esse caminho aqui, explique um contexto histórico, um pouco do que estava acontecendo, para você entender a importância da cultura, a relevância que a cultura tinha, os costumes da época tinha e por que isso influenciou nas decisões que a família de Abraão foi tomando. E muitas vezes também acontece na nossa família, o meio que a gente está inserido, o contexto que a gente está inserido, a cultura que a gente vive influencia nas decisões que a gente toma na nossa família. E vamos aprender também a importância aqui de não deixar a cultura influenciar tanto, porque nós não somos guiados pela cultura, nós somos guiados pela palavra de Deus. Amém? Se eu estiver falando rápido, os irmãos sinalizam aí que eu puxo o freio de mão, tá? Então, irmãos, Abraão, quando a gente vê a cultura de Abraão, ele estava inserido numa cultura de extrema idolatria. E o Senhor encontra em Abraão um homem que estava disposto a sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, porque ele queria se relacionar com Deus, porque ele era inclinado a ouvir a voz de Deus, ele estava inclinado em fazer a vontade de Deus. Então, quando o Senhor fala para Abraão, olha, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, Abraão prontamente ouve a palavra do Senhor, acredita na palavra do Senhor e, em seguida, obedece a palavra do Senhor. Observe que nesse primeiro ponto aqui, Deus já faz uma promessa a ele que vai levar ele para uma terra que ele ia mostrar, e Abraão confia. Perceba, pastor, Abraão confia, não confia e não segue? Excelente. Então aqui a gente já vê um pilar na vida de Abraão, que é de ouvir, acreditar e obedecer. Passou na primeira fase. Só que em seguida, depois que ele sai dessa terra, ele sai com sua esposa, sai com Ló, sai com outras pessoas, com seus animais, e vai seguindo o caminho. Eu já vi algumas pessoas, pastor Disney, dizerem, porque Abraão levou Ló, Deus não mandou levar Ló. Vou voltar para o contexto histórico. Sabe por que Abraão leva Ló? Porque naquele período, quando um patriarca morreu, quando o pai de Abraão morreu, o filho de Ló, que o pai de Ló também vem a falecer, Abraão se torna a coluna daquela família e ele se torna responsável pelo seu sobrinho. Ele se torna responsável por Ló. Então, quando Abraão sai da terra e leva Ló junto, ele está tão somente cumprindo um costume da época, uma cultura que era desenvolvida, porque ele é responsável por esse sobrinho dele. E a gente vai ver nessa lição outras coisas, como eu já disse, que são da cultura, mas que não são da parte de Deus. Ok. Tendo dito isso, eu quero entrar na introdução da nossa lição. Que ele diz o seguinte, olha, no longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade especificamente, ponderaremos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas, educação dos filhos, entre outros assuntos. Nessa lição especial, nós focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abraão ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando, olha só, no cumprimento dessa promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do coração enganoso. Há um instante atrás eu falei que Abraão ouviu a voz do Senhor, creu na voz do Senhor e obedeceu a voz do Senhor quando o Senhor disse, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ouviu e fez exatamente como o Senhor tinha mandado. Aí quando eu comecei a ler a lição, a primeira coisa que eu me perguntei foi, e por que quando o Senhor falou com ele a respeito de Isaac, ele também não fez a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? Se Abraão, que não conhecia o Senhor ainda,
Não sabia nem quem era Deus. Deus fala assim: olha, Abraão, sai-te do meio da tua terra, recolhe teus animais, tua esposa aí, pega tudo. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele acreditou. Mas por que então, quando o Senhor falou para ele que ia dar um filho a ele, ele não acredita? Aí, irmãos, é que eu quero chegar num ponto importante para nós. Essa primeira parte da lição, e a proposta da nossa lição está dividida em 3 partes. A nossa primeira parte da lição a gente pode dividir em 3 subpartes. A primeira, e que talvez tenha feito Abraão tremer nas bases, é que essa promessa era uma promessa impossível. A promessa que o Senhor faz sobre sair da terra dele para outra terra era uma promessa possível. Então Abraão estava suscetível a acreditar. Mas a segunda promessa que o Senhor faz de dar um filho a ele, já era uma promessa, irmãos, que já fazia ele ponderar. Porque era uma promessa impossível. Por que era impossível? Porque primeiro, ele já tinha idade avançada. Segundo, a sua esposa já não tinha mais, como a palavra do Senhor fala aqui, não tinha mais o costume das mulheres, ela não menstruava mais, não ovulava mais. Como é que ela vai ter um filho então? Então, era uma promessa impossível. Aí eu olho para você agora e pergunto: quantas promessas impossíveis o Senhor já te fez? E você olha para a sua própria condição, para a sua própria capacidade, e você acha que ela não tem condição de ser cumprida porque é uma promessa impossível. Aí deixa eu te lembrar uma coisa: nada é difícil demais para o Senhor. Não existem impossíveis para o Senhor. Não existe nada que seja difícil demais que o Senhor não possa fazer. O segundo motivo, talvez, pelo qual Abraão tenha duvidado ou tenha estremecido em acreditar nessa promessa que o Senhor fez acerca do filho dele, é porque era uma promessa muito específica. Era uma promessa impossível e era uma promessa específica. O Senhor disse o que ia fazer, detalhou o que ia fazer, ainda deu o nome do menino. Olha, o nome dele vai se chamar Isaac. Aí você fala: poxa, mas se ele talvez tivesse dito que a gente vai ter um filho, podia ser um menino, podia ser uma menina, mas um menino ainda, o nome ainda vai ser Isaac. É específico demais, isso está difícil. Está complicado isso aqui, como é que eu vou acreditar? É muito categórico, não tem condição disso aqui dar certo, não. E olha, eu vou até antecipar uma coisa aqui, ó. H não tinha nada a ver com a promessa. A promessa foi para Abraão e Sara. E o terceiro motivo, irmãos, que a gente vai ver nesse subtópico aqui, é que talvez seja o fator de maior peso do que nós vamos estudar aqui, é que era uma promessa tardia. Foi uma promessa que tardou a se cumprir. Porque quando é uma promessa que você vê que o Senhor prometeu, aí um dia depois você já começa a ver uma movimentação para aquilo se cumprir, a gente até espera. A gente mantém a esperança, mas uma promessa que a gente vai ver na lição aqui nos textos seguintes, que quando essa promessa chegou a Abraão, ele já tem em volta dos 75 anos, e quando a promessa se cumpriu, ele tinha 100. O pastor Disney quer fazer uma observação aqui. Abraão e Sarai. Que eu estava falando aqui Abraão e Sara, mas a gente vai ver que tem uma transformação do nome aqui também. E essa transformação de nome tem a ver também com, é uma transformação externa do que aconteceu internamente. Então, irmãos, se em algum momento que os irmãos veio falando aqui Abraão e Sara, ao invés de Abraão e Sarai, irmãos, me perdoem. É difícil ficar tudo concatenado aqui e lembrar das fases. Por quê? Nessa primeira fase aqui, nessa primeira parte da história deles, realmente era Abraão e Sarai. Mas quando a gente se submete à vontade de Deus, a transformação que acontece em nós é tão grande, aquilo que o Senhor faz é tão absurdo, que até o nome da gente muda, o temperamento da gente muda, a longanimidade da gente, tudo muda, irmão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Vamos para a primeira parte. Deus fez promessas a Abraão. E lembra que foi uma promessa impossível. O encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. A gente tem essa referência, irmãos, em Gênesis 11, versículo 31. Eu até diria 11 a partir do versículo 26, eu voltaria um pouquinho aí para a gente entender essa saída, né, de Abraão. E depois a gente vê no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Quero fazer um adendo aqui. A live que o pastor fez essa semana, comentando sobre essa lição,
ele faz uma explanação dessa jornada de Abraão aqui, que é sensacional. Se depois você puder olhar no YouTube, lá eu não consigo, com a maestria do pastor aqui, explicar com tanta riqueza de detalhes, mas se você depois puder dar uma conferida no YouTube, vai ser para sua edificação. Amém? Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinham filhos, como a gente vê na palavra do Senhor. Mas no capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha o quê? 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Está no versículo 4. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha quantos anos? Quem está com a lição na mão? 100 anos. Imagina, irmãos, esperar 25 anos para uma promessa se cumprir. Assim podemos dizer que Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Tem uma coisa que eu estava observando em casa. Quantas vezes o Senhor promete coisas para nós? Não são nem tão impossíveis. De repente a gente só acha que é difícil demais. E porque a promessa demora um pouco de se cumprir, a gente começa a duvidar do que Deus falou. Abraão, irmãos, foi tido como o pai da fé. Mas a gente vai ver nesse texto aqui que o pai da fé tremeu na fé. O pai da fé teve um momento de dúvida. E veja bem, muitas vezes a gente não tropeça em crer. Muitas vezes a gente tropeça em esperar. Porque de repente na sua família Deus tem uma promessa de libertação, de salvação para sua casa. De repente Deus tem uma promessa de geração para sua casa, de prosperidade, de ministério para sua casa. E quando o Senhor te fez a promessa, você até acreditou. Então o seu problema não foi de acreditar na promessa. Talvez a gente esteja tropeçando em esperar o cumprimento da promessa, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Amém ou não amém? Olha só, no tópico 2 aí, no subtópico, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, como a gente viu em Gênesis 12, veio uma preocupação de Abrão. Olha só, Senhor Jeová, que há de me dar? Ele pergunta. Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Observe uma coisa aqui nesse texto, está em Gênesis 15, 2, isso aqui que eu acabei de ler. Da mesma forma que Sarai sugere, Sarai sugere Agar para ser esposa de Abrão, né, para conceder um filho. Olha que Abrão também ele ventila, né? Olha, na minha casa o único homem em condição de gerar um filho aqui é Eliezer. Eu não tenho mais condição, eu me conheço, Senhor, não tem como. Esse questionamento revela que a sua fé teve uma crise. O pai da fé teve uma crise de fé. Abrão, não conseguia ver a realização do sonho dele como um casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente no nosso caso também? Às vezes nós somos bloqueados por dúvida que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação sobrenatural. Olha só. A gente observa aqui que eles, tanto Abrão quanto Sarai, tinham uma vida longa. Será que eles nunca tentaram ter um filho antes? Quantas tentativas, irmãos, foram feitas? Quanta esperança foi tida por esse casal de ter um filho ainda na idade jovem? Aí chegaram na velhice, o Senhor disse que vai cumprir. Eu acho que Abraão falou assim, olha, eu consigo crer, mas isso para mim é demais. Aí Abraão ainda ventila para Deus assim, Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? Porque na minha casa o único homem aqui em condição de gerar um filho é Eliezer. E a esposa dele, irmão, pensa a mesma coisa. Abraão se conhece bem. Abraão se conhece bem. E Sarai também se conhece muito bem. E os dois têm plena consciência que deles próprios era impossível essa criança ser gerada. Aí o que é que essa família faz? A gente chega no tema da nossa lição. Decidiu agir por conta própria. Essa família chega à fatídica e fácil decisão
de agir por conta própria, porque Deus não tem condição, pastor, de cumprir essa promessa que é impossível, que é específica e que ainda tardou-se a se realizar. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. Não é da minha autoridade não, na autoridade do nome daquele que te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Eu não sei, querido, qual é o tipo de coisa que o Senhor tem prometido a você e para a sua família, mas se o Senhor prometeu, vai cumprir. Pode esperar. Não confie em mim, não confie na palavra dele, porque ele é fiel, não é a mim nem a você, ele é fiel a ele mesmo para cumprir aquilo que ele promete. Porque ele não é filho do homem para se esquecer, não é filho do homem para deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. A gente vai entrar na terceira parte, no terceiro subtópico, veja bem. Deus garante a Abraão o cumprimento dessa promessa. Como vimos em Gênesis 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. E no versículo 7 o Senhor diz, eu sou o Senhor. De modo que ele desfaz a preocupação do patriarca, especificando a sua promessa. E ele diz, olha, este não será o teu herdeiro. Ele está falando aqui sobre Ismael. Gênesis 15, 4, se você tiver com a Bíblia na mão, pode abrir para acompanhar comigo. Ele está falando de Ismael, ele diz, olha, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, no caso Isaac. Olha, observem que nessa parte aqui, Deus ele relembra a Abraão do poder que ele tem para cumprir aquilo que ele prometeu. Aqui nesse ponto, Deus está lembrando a Abraão que, então, embora a promessa tenha sido específica, tenha sido impossível e tenha demorado em se cumprir, ele é fiel e ele é o garantidor daquilo que ele promete. É um refresco para a alma de Abraão. Aqui Deus está afirmando a Abraão que as suas promessas têm base no próprio caráter de Deus e não na capacidade do homem de fazer acontecer aquilo que ele promete. Aí veja bem, de repente a gente está como Abraão e como Sarai. Está olhando ou percebendo o cumprimento da promessa apenas pela força do nosso braço. Talvez o Senhor prometeu algo para você e você diz assim, olha, isso aqui tem condição de eu dar conta, então Deus vai cumprir, porque eu tenho condição de fazer. E aí você está todo errado. Porque não é na força do teu braço, não é na nossa competência, nem na força do nosso braço, nem na nossa idade que se baseiam as promessas do Senhor. A gente viu na lição aqui agora, as promessas do Senhor se baseiam no caráter e no poder dele para cumprir aquilo que promete. Amém ou não amém? Veja bem, Deus cumpre fielmente a sua palavra. Está lá em Salmos 34, perdão. Infelizmente, porém, Abraão vacila na fé e não transmitiria a Sarai a confiança na promessa do Senhor. Uma coisa que eu observei, até sinalizei na minha lição aqui, é a ausência que faz dentro de uma casa, dentro de um lar, alguém que seja uma coluna de fé. Observe que o Senhor já tinha falado a Abraão, quando o Senhor promete a Abraão acerca de um filho, como eu já disse aqui, não era a primeira vez que o Senhor falava a Abraão. E das outras vezes Abraão acreditou. E Sarai, sua mulher, aparentemente, pastor Disney, sempre confiou, se não necessariamente em Deus, confiava no marido que tinha, em ouvir a voz de Deus. Tanto que ela se submete a sair da sua casa, sair do meio dos seus e ir para um lugar que não sabia nem para onde era, conforme o Senhor direcionasse que fossem. Sarai prontamente seguiu o marido. Mas olha, quando o marido fraqueja na fé, por conseguinte, a esposa também fraqueja. E o inverso também é verdade, trazendo para os nossos dias mais modernos. Às vezes tem uma pessoa na sua casa, irmão, que é cheia de fé. Tem uma esposa, tem um filho na sua casa, que é cheio de fé, confia, acredita, ora, busca, persiste naquilo. E às vezes você não tem nem fé para acreditar naquela promessa, mas você confia na fé que o outro tem. Aí quando essa pessoa abala, quando essa pessoa fraqueja, quando essa pessoa tropeça, o que é que acontece por conseguinte? Todo mundo tropeça junto. Se você que está me ouvindo nessa manhã, você sabe que Deus tem te levantado como coluna da tua casa. Se você que está me ouvindo em casa aí, você sabe que o Senhor tem te levantado como alicerce, como pilar da tua família. Eu digo para você, olha, não desista. Aguenta firme na promessa. Persiste na busca da promessa, porque se você vacilar, outros cairão junto com você.
Se você fraquejar na fé, outros fraquejarão junto com você, porque tem muita gente que não tem a capacidade de crer em Deus, mas está crendo em você. É forte, irmão, o que eu estou dizendo? É difícil, mas é mentira? É verdade o que eu estou falando. Quando Abraão aqui, ele vacila na fé, Sarai logo atrás vacila também. E aí nesse momento aqui, irmãos, estão vendo a avó acontecendo lá na casa de Abraão. Deus vai cumprir, Deus não vai cumprir. Aí uma hora crê, outra hora não crê. O coração fica dividido. Ninguém tem a fé firmada numa coisa só. E Sarai tem uma brilhante ideia. Eu já sei como eu vou resolver isso. Vamos para a parte 2? Que é a interferência no plano de Deus. Esse segundo tópico também eu separei ele. Eu fiz subtópicos aqui para a gente ter uma linha de raciocínio clara. Olha só. A expectativa era para que houvesse uma espera. Deus prometeu com 75 anos. Cumpriu quando tinha 100. A expectativa de Deus é que Sarai e Abraão fizessem o quê? Esperasse. Deus ali estava esperando que Abraão esperasse o cumprimento da promessa, porque Deus tem um tempo, irmão, determinado para tudo. O livro de Eclesiastes vai dizer que para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Tem um momento de Deus fazer a promessa? Tem, mas também tem a hora de ele cumprir. Eu imagino que o tempo para cumprimento da promessa é o tempo que nós somos forjados para receber a promessa. Veja bem o que eu quero te dizer aqui. Tem coisa que o Senhor te promete, que se Ele te der, na hora que Ele prometer, você vai lambançar, irmão, como diz aqui na Bahia, você que está me acompanhando de outro estado, vai lambançar a promessa de Deus. Eu vou dizer de outro jeito. Se Deus te entregar, na hora que Ele te promete, coisas que Ele te promete, é muito provável que você bote a perder o plano dEle. Ô, irmãos, tem coisa que eu digo a Deus assim, ó. Tem coisa que nas minhas orações eu digo assim a Deus: Deus, olha, eu estou te entregando isso aqui para o Senhor tomar conta e para o Senhor resolver. Porque se o Senhor deixar na minha mão, vai dar ruim. Pode tomar da minha mão aqui, ó Senhor, e fazer da maneira que o Senhor quiser. Porque se o Senhor deixar na minha mão, eu vou conseguir fazer dar errado. Mesmo sendo para... Irmão, eu me conheço, a gente é humano e falho. Então, para não acontecer isso, o que é que Deus faz? Porque Deus é misericordioso. Primeiro Ele me trata. Primeiro Ele me conserta. Primeiro Ele me experimenta. E depois Ele me dá o que promete. Porque eu vou ter condição de lidar com aquilo que Ele me prometeu. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias no WhatsApp. E essa pessoa buscou muito uma bênção da parte do Senhor. Ó, irmão, mas fez das tripas coração pedindo isso a Deus. E Deus deu. O Senhor concedeu a bênção. Mas foi uma alegria quando a bênção chegou. Você não imagina. Aí agora a pessoa estava assim: eu não aguento mais esse inferno. Desse jeito. Eu não suporto mais isso. Aí eu falei assim: ó bênção. Ó bênção, vigia no que tu fala. Não trata como maldição aquilo que o Senhor te deu como bênção. Porque senão Ele tira da tua mão e dá alguém que é melhor que você. Aí eu pergunto para você assim nessa manhã: o que Deus colocou na tua mão como bênção e você está tratando como maldição? Queria um filho, mas queria, orou por esse menino, e agora o menino está correndo, quebrando as coisas dentro de casa. Meu microfone voltou aqui, voltou. Pediu um marido a Deus, orou por esse casamento, aí agora que está lavando os pratos. Queria casar, agora as contas do casamento chegam. Por que a gente é assim, irmão? Eu quero, na verdade, fazer... Tem gente rindo aqui na frente. Eu quero, na verdade, convidar você a refletir sobre as bênçãos que o Senhor tem te dado, para tu tratar a bênção como bênção. Se você não está sabendo lidar com as bênçãos que o Senhor te concedeu, irmão, ora um pouco e diz assim: Deus, isso aqui veio para minha mão como uma bênção da parte do Senhor, eu não estou sabendo como lidar com isso aqui, me ajuda. Mas não trata como maldição aquilo que o Senhor te deu como bênção não, porque Ele tira da tua mão e dá para alguém que é melhor do que você. Porque foi bem isso que Ele fez com o trono de Saul, tirou de Saul e deu a Davi.
Amém ou não amém? Deus nos ajude, bora para frente. Davi foi ungido. Eu estava agora mesmo, irmãos, lembrando aqui a história de Davi. Davi foi ungido com quantos anos? Subiu, sentou no trono com quantos anos? Davi soube esperar no Senhor. Perseguido, Saul tentava matar, ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa contra Saul e ele disse: Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. E Davi esperou no Senhor. Irmãos, é pertinente isso que o pastor está falando, porque é o mesmo exemplo aqui. Foi feita uma promessa e foi dado um tempo para cumprimento dessa promessa. Porque esse tempo era necessário para aquele que quer receber a promessa estar apto para receber essa promessa. Mas na história que a gente está estudando aqui hoje de manhã, a expectativa, né, era de que Abraão e Sarai esperassem o cumprimento da promessa. Mas a proposta de Sarai e de Abraão para com o Senhor foi de quê? Foi de facilitar a promessa. Olha lá, Gênesis 15, versículo 2, vamos abrir a Bíblia. Está escrito o que aí? Gênesis 15, 2 e 3. Alguém achou? Pode ler. Depois dessas coisas, Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. 15, 2? 15, 2 e 3. Eu vou ler aqui para a gente adiantar. 2 e 3. 2 diz assim: E Abraão disse: Senhor Deus, o que me hás de dar? O que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasceno. Versículo 3. E Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido da minha casa, na minha casa é meu herdeiro. Ele está sugerindo o quê? Que qualquer criança que nasça na casa dele seria o herdeiro. Aí, no capítulo 16, no versículo 2, Sarai agora é que diz o seguinte: Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar filhos. Está dizendo que Deus é que está impedindo ela, viu? Suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filho por meio dela. Abraão ouviu a voz de Sarai. Observem só o que eu falei aqui no ponto 2. A proposta foi o quê? Facilitar. A expectativa de Deus era de eles esperarem. Mas eles agiram por conta própria e resolveram ajudar, facilitar o cumprimento da promessa. A gente vê que tanto Abraão quanto Sarai, eles entendem e acreditam que não é por intermédio deles que essa promessa vai se cumprir. Abraão sugere que Eliezer Damasceno, ou Damasceno, né? Ou de Damasceno, a expressão é de criado ali, né? Eliezer de Damasceno. Gere um filho na casa dele, e o filho que foi gerado na casa dele será o herdeiro dele. E Sarai ainda tem uma ideia melhor. Fala: olha, como é costume aqui, eu volto para a ideia do costume. Era tradição, irmãos. Os donos de servos poderiam, como Sarai fez, ceder uma escrava para que Abraão gerasse um filho nela. Mas veja bem, o filho não seria da escrava, o filho seria dela. Era assim que funcionava. É como se o útero dela estivesse em outra mulher. Resumindo, é isso. Mas o que aconteceu aqui? A serva se envaideceu, ela estava recebendo muito bons tratos. E ela começou agora a competir com Sarai. Irmãos, imagina o pepino dentro dessa casa. Imagina a tribulação na cabeça de Abrão, no coração de Sarai e na mente até da escrava Agar. Eu acho que até o menino Ismael ficou meio perturbado lá. Porque não tem condição de uma casa dessa subsistir, não, irmão. Um marido que a gente vê, a gente percebe que o casamento de Abrão e Sarai ficou meio abalado aí. A mulher chega para ele e diz assim: olha, você vai ter que resolver isso aqui, porque do jeito que está não dá mais. Irmão. E quando a esposa da gente chega dando um ultimato, não é boa coisa não. E foi exatamente assim que Sarai chegou para Abraão: olha, essa serva aqui,
que esse menino eu não quero mais aqui na minha casa. Olha só, quem aqui tem criança perto? Né? Ou que é pai, ou que de repente tem um sobrinho. Irmãos, criança é uma coisa que a gente se apega muito fácil. Às vezes nós queremos as flores, mas não queremos suportar os espinhos. É a coisa mais comum. Mais comum, a gente quer a bênção e às vezes as responsabilidades, eu não vou nem dizer os espinhos. Às vezes as responsabilidades inerentes às bênçãos que o Senhor nos dá, nós não queremos. Nesse contexto que a gente está vendo aqui, Abraão acho que já tinha se apegado ao menino Ismael porque era filho dele. Talvez até a própria Sara, de algum momento, tenha se afeiçoado por aquela criança, mas a situação ficou tão insustentável que ele disse, olha, eu não quero mais ver na vista do meu olho. E aí, a consequência foi macular a promessa que foi feita. Pega esse menino, sai daqui, toma esse pedaço de pão aqui, toma esse alimento e vai para o deserto, vai morrer no deserto. Irmãos, Agar e Ismael não morreram por intervenção divina. Você já pensou que história triste? Traz isso para os dias de hoje. Imagina, qualquer um dos irmãos aqui, pegar um filho com a mãe, e dizer assim, ó, vai, segue a BR aqui até acabar a estrada. É uma coisa terrível. A irmã está rindo aqui. Imagina. É triste, irmão. E nesse contexto aqui não é diferente. Precisou ter uma intervenção divina para reverter a história de... Porque eu entendo que intervenção divina, irmãos, em parte, é porque não era culpa da criança, não. Ismael não tinha nada a ver com história. E era filho de Abraão. Ismael não era o filho da promessa, mas era filho de Abraão. E aí Deus disse assim, olha, a promessa não foi para... Eu vou cumprir o que eu prometi ainda. De repente, nessa manhã, você está me ouvindo aqui, e tem alguma promessa que o Senhor te fez, e você já quase colocou a promessa a perder. E Deus está te dando uma chance hoje. Vai, olha, eu vou cumprir ainda. Não é através de Ismael, é através de Isaac. O que eu prometi ainda está de pé, eu vou cumprir. Amém ou não amém? Tem esperança, calma. Veja bem o que acontece. A tentativa de Sarai é ajudar Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia mais gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, estava ainda com idade avançada, para piorar. Além de ser estéril, velha. Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceder um filho. Naquele tempo era permitido que isso acontecesse, para que o homem tivesse herdeiro. Olha, irmãos, não é só nesse contexto que isso acontecia, não. A gente observa em outros períodos da história, quando a gente estuda o período greco-romano, a gente observa que os escravos, os servos dos senhores, eles cumpriam mais ou menos a mesma função. É um pouco escandaloso falar isso, porque eu acho muito escandaloso, né? Mas para a época era normal. Às vezes o senhor lá, um romano, permitia que o servo dele se deitasse com a esposa dele para satisfazer a mulher porque ele estava cansado. Enfim, na história a gente vai encontrar coisas desse tipo. E bem mais antigo do que o período greco-romano, a gente tem ainda esse período aqui bíblico. Então, não é que Deus permitia, eu achava bonito, não. Mas a sociedade tolerava e cultivava esse tipo de comportamento. E aí eu volto a dizer, não é porque a sociedade diz que é certo, não é porque a sociedade diz que é bonito que a gente tem que seguir de exemplo, porque o nosso guia de fé e de prática, vixe, caiu tudo aqui, é a palavra do Senhor. Veja bem, essa tentativa de ajudar Deus no cumprimento da promessa de ter um filho foi uma atitude precipitada de Sarai e de Abraão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer a sua mulher em esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. O comentarista bíblico ainda deu a referência aí de 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. A gente, além de desenvolver a capacidade de esperar, precisamos também desenvolver dentro do relacionamento conjugal a capacidade de fazer o outro esperar junto com a gente. E não é fácil, porque cada cabeça é o quê? É um mundo. Cada cabeça, irmão, é um mundo.
Aí eu disse anteriormente aqui, no momento em que Abraão fraqueja na fé, a esposa dele fraqueja junto. Um casal crente, eles precisam estar concatenados em tudo que fazem. Vou falar uma coisa aqui, Maíra e eu. Irmãos, Maíra, eu sou de Ipirá. Uma boa parte de tempo, já tem uns 10 anos, 12 anos mais ou menos, que eu moro aqui em Feira de Santana. A minha esposa é da região de Porto Seguro. Foi criada em outra família, outra cultura. É outra cabeça. Aí a gente casa vai morar agora na mesma casa. Tem hora que Maíra fala A, eu entendo. Aí eu uso uma expressão, às vezes a gente está conversando, eu uso uma expressão lá de Ipirá, ela olha para minha cara. Não entendi nada aí. Porque não escuta na terra dela. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque às vezes, isso é um exemplo muito simples, irmão, acontece em qualquer casa, em qualquer relacionamento. Mas do mesmo modo que acontece com o vício de linguagem, com um provérbio popular que na sua casa ou na sua terra falava e na terra do seu cônjuge não, da mesma forma são assuntos espirituais. Igualzinho. Então, se eu não aprendo, se na minha casa eu não desenvolvo, irmão Alcione, o hábito de comunicar, de esclarecer, porque tem hora, irmão, que olha só o sangue do Eterno, viu? Mas tem que ser assim. Tem hora que Maíra fala uma coisa do lado da casa, eu atravesso e falo assim, minha filha, repete que eu não entendi isso não. Tô mentindo, amor? Não é desse jeito? Eu não entendi nada que tu disse, repete aí que ó. Pronto. E olha, irmão, que eu tenho pouco tempo de casado, mas se eu perguntar a alguém que tem 50 anos de casado, 30 anos de casado, vai dizer a mesma coisa. Tem coisa que o cônjuge fala e você dá uma virada na cabeça e diz assim, o que menino? Não estou crendo nisso não, essa altura da vida, irmão, porque cada cabeça é um mundo. E se com as coisas rotineiras acontecem isso, quanto mais nas coisas espirituais. E olha, talvez muitos casais aqui tenham dificuldade de comunicar coisas espirituais. Às vezes você está passando por luta dentro da sua casa, Deus está trabalhando no seu interior, seu emocional ali está sendo castigado, está sendo processado, e você não tem a capacidade de olhar para sua esposa e falar, olha, eu não estou muito para conversa hoje não, porque Deus está me tratando. Talvez na sua casa não tenha o hábito da sua esposa entrar dentro do quarto e lhe achar ajoelhado orando, porque talvez você tenha vergonha de orar na frente dela, ou dos seus filhos. E da mesma forma, minha irmã, às vezes você está precisando de um momento de oração em casa, de orar, de chorar, e às vezes você fica com vergonha porque seu marido está em casa. A gente precisa parar com isso. A gente da mesma forma que a gente torna comum depois que casa, eu não sei todo mundo, mas eu vou falar por mim, da mesma forma que a gente torna comum a renda da família, da mesma forma que a gente torna comum as contas da família, da mesma forma que a gente torna comum as despesas, os sentimentos, o corpo, a carne, tudo a gente torna comum, vamos tornar comum também as nossas experiências espirituais. Se sua esposa de repente está tomando uma decisão que está fora do propósito, você chega para ela e fala, filha, eu estou achando que isso que você está fazendo não está agradando a Deus. E você como esposa, como filha de Deus, como serva do Senhor, também tem a maturidade para ouvir o que vem do seu marido apenas como marido e o que vem do seu marido como sacerdote. Está claro que eu estou falando aqui, amém ou não amém? Muitas vezes acontece de Deus estar dando direção, aí eu vou falar agora, tanto ao homem quanto à mulher, de repreender o cônjuge, de aconselhar, de exortar o cônjuge. Aí o cônjuge, ao invés de ouvir aquela repreensão, aquela orientação como vinda da parte de Deus, a primeira coisa que ele faz é atacar o outro. A gente precisa ter essa maturidade, irmão, essa expertise para entender que às vezes Deus vai usar seu cônjuge para falar contigo e eu tenho que separar. Tem coisa que, irmãos, direto Deus usa a Maíra para falar comigo. Eu estou aqui, Maíra, vem. Isso aqui é Deus está usando ela para falar comigo. Irmãos, E da mesma forma também acontece. Tem dia que eu digo, filho, ó, isso aqui, a gente precisa terminar com isso aqui, ó, esse comportamento, isso aqui, isso aqui, olha, a gente tem que mudar. E ao invés de ela falar, mas você faz igual, ela acha que entende, olha, Deus está me repreendendo e eu vou ouvir a voz do Senhor. Tá claro isso aqui, irmãos? Amém ou não amém? Eu posso seguir? Vamos lá. Os dois vacilaram na fé, eu já falei isso aqui. Que tanto Abraão sugeriu, Sarai sugeriu que essa criança fosse gerada por outra pessoa que não por eles. E no capítulo 15, Abraão é um homem de fé.
Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme diz Gênesis 16:2, que eu li agora há pouco. A verdade é que, diante da reclamação da sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos, ou melhor, que ambos gerariam um filho conforme a promessa que o Senhor os fez. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Nós não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Foi isso que eu já comentei aqui, não vou nem abrir comentário acerca disso aqui, mas o que eles fizeram foi mais ou menos o que Adão e Eva fizeram também. Abraão, diante da situação delicada, ao invés de consultar o Senhor, preferiu ouvir a sua esposa, que mesmo os dois tendo ciência de que não foi o que Deus prometeu, mas era o mais fácil a ser cumprido, e foi isso que eles fizeram. Quando Deus deu uma determinação para Adão, observe que o pecado não entrou no mundo quando Eva experimenta do fruto proibido. O pecado entra no mundo quando Adão desobedece uma palavra que foi dada a ele. Ele ouviu a esposa, ele preferiu ouvir a esposa e dar mais vazão à esposa do que aquilo que o Senhor tinha dito. E por causa dessa desobediência, dessa rebeldia que Adão teve, o pecado entrou no mundo. E foi exatamente o que Sarai e Abrão fizeram. Eles quiseram ajudar o Senhor, acharam que poderiam facilitar a promessa e, na verdade, quase colocaram a promessa a perder. O terceiro subtópico fala sobre o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema do seu modo, além de induzir o marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Agar engravidou e teve um filho que Abrão sonhava em ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Até hoje a gente enfrenta consequência por causa da atitude que Abraão e Sarai tiveram. Por quê? Porque Ismael e Isaque, os dois, se tornaram pai de nações. E a gente hoje vê um conflito no Oriente Médio que acontece entre os israelenses e os palestinos, enquanto os israelenses são da descendência de Isaque, os palestinos são da descendência de Ismael. E é bíblico, não vai acabar, porque a palavra do Senhor diz que o mais velho estaria sempre diante do mais novo. Paz, tem tratados de paz, mas volta e meia a gente vê que a guerra estoura de novo na região, palestinos e israelenses disputando por território, por política, mas por uma série de coisas. Mas o fundo dessa guerra toda é a consequência de um erro do patriarca que não ouviu a voz do Senhor. Aí eu pergunto para você assim: se as consequências daquilo que a gente faz vai nos acompanhar para sempre, nós não deveríamos ter mais cuidado com as escolhas que a gente faz? Deveríamos. Mas o que dioturnamente acontece é justamente o contrário. Mesmo ciente das consequências, o que repetidas vezes nós fazemos, ao invés de esperar, de orar, de buscar o Senhor uma resposta, uma saída para a situação que a gente está vivendo, é querer fazer o quê? Resolver com as próprias mãos. É agir por conta própria, como a lição diz, e depois lidar com consequências difíceis, irmãos, demais, e consequências que vão ecoar pela eternidade. Que Deus nos dê sabedoria. Eu vou encerrar a nossa lição, porque já estou terminando aqui. Mas o terceiro tópico da lição são as consequências de uma decisão precipitada. Então, aquela família, subtópicos que eu separei aqui, aquela família, ela arriscou o bem da família, ela arriscou a fé individual e ela arriscou a própria promessa. No subtópico 1, a precipitação do casal acabou criando conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação que se submeteu a Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram em uma situação insustentável dentro do lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais a ela por causa da criança.
Então, Sarai não concorda com aquilo, e a gente já viu que Sarai acabou colocando Agar e Ismael para fora de casa. A gente vê também o ponto 2, a fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e pela carnalidade, é o que diz o comentarista. Ele não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar e confiar nas promessas de Deus. Essa história nos ensina que nós não podemos apenas olhar ou confiar em situações humanas. A promessa é difícil demais. Isso aqui não vai se cumprir pela força do meu braço. Mas ainda assim, eu vou confiar. Porque se a gente tentar resolver uma situação divina com uma solução humana, qual a chance, irmão, disso dar certo? Ah, porque Deus disse que vai salvar meu filho. Mas é pela força e pela violência? Eu vou abrir a cabeça do menino e botar a Bíblia dentro? Eu não vou. O que eu posso fazer é amar essa criança, é ensinar essa criança, é interceder por essa criança, por esse filho, por essa mãe. Não importa. Seja lá se é a promessa de cura, irmão, da mesma forma. Não importa qual for a promessa. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer pelos meios dEle. Todas as vezes que nós tentarmos interferir ou ajudar o plano divino de uma maneira humana, vai dar errado. O comentarista continua dizendo: tenhamos a sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. E é importante ele ter colocado isso aqui na lição para as pessoas não caírem naquele erro seguinte: Deus prometeu, eu não vou fazer nada. Sombra e água fresca. Não, não é assim. Você vai fazer o que compete a você fazer. O que compete a Deus fazer, quem vai fazer é Ele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tem coisa que não cabe a Deus fazer, porque a única coisa que Deus, irmão, não vai fazer é a minha parte e a sua. Se Deus te prometeu uma coisa e algo dessa promessa depende de você, aí você cumpre sua parte. Mas a parte de Deus, só quem faz é Ele. Amém ou não amém? Que bom. Vamos para frente que a gente está encerrando. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. A sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe conhecimento suficiente para entender que o seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. A lição que a gente tira no final de tudo isso aqui é que a omissão, porque Abraão ele foi omisso. Eu sei, irmãos, que é muito fácil a gente julgar olhando daqui, né? Eu não estou sendo leviano e julgando de uma maneira impensada. Porque para quem está na situação é sempre mais difícil. Eu não sei se fosse eu, se fosse o irmão Erickson, se fosse pastor, na mesma situação, se a atitude seria diferente. Mas o fato é que, todas as vezes que o líder espiritual da casa ele é omisso na obrigação dele, na função dele, todas as vezes que isso acontecer, a gente vai ver a família tomar uma direção e agir por conta própria. Porque quando falta uma coluna espiritual, a gente vai usar a coluna que tem. Quando falta um sacerdote dentro da casa, a gente vai seguir a liderança que tiver. E eu sei que tem muitas casas aqui, de repente não tem um homem que é sacerdote, mas tem uma mulher que está fazendo ali o papel da coluna espiritual da casa. Se o Senhor tem dado a você uma direção, uma orientação, mantenha-se firme no seu posicionamento de esperar, de confiar, de buscar a palavra do Senhor para cumprir tudo conforme diz a palavra do Senhor, igual o Senhor disse a Josué. Olha, cumpra exatamente o que está escrito no livro da lei, nem se apartando nem para a direita nem para a esquerda, porque é o fato de você cumprir exatamente o que diz a palavra do Senhor que vai garantir que a promessa seja cumprida da maneira que foi prometida. Porque se eu começar a tentar ajudar o Senhor, fazer de uma forma que eu acho que é certa, e eu sair da vontade de Deus, aí eu estou agindo na força do meu braço, e não na força do braço do Senhor. E o que eu faço pela força do meu braço, irmão, só eu sou responsável. O que eu faço pelo meu bel prazer, só eu sou responsável por isso. Ou você quer que Deus se responsabilize por erros que você comete?
Nessa manhã, meus irmãos, eu quero que você volte para sua casa, tendo no seu coração, não apenas o desejo de viver as promessas de Deus, mas que você volte para casa com o seu coração tranquilo em Deus, que Ele é fiel para cumprir o que Ele te prometeu, e você com seu coração disposto a cumprir a vontade que o Senhor quer para a sua vida, para que Ele possa cumprir a promessa dEle. Que na semana que vem você traga alguém da sua casa, traga alguém da sua família para a gente discutir, para a gente aprender da palavra do Senhor, para a gente aprender com princípios bíblicos, como a gente proceder dentro da nossa casa. Se você não pode vir à igreja, convide alguém da sua casa para assistir a aula com você aí na internet, para que vocês discutam, aprendam juntos, orem juntos, criem essa intimidade espiritual que é tão importante dentro de casa, juntos. E como família, vencermos juntos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção, por terem me ouvido. Que Deus em Cristo os abençoe.